Olá! Hoje eu quero trazer alguns personagens, algumas profissões do signo de Peixes para poder a gente continuar ilustrando esse signo, assim como eu fiz com os outros. Antes de começar, vamos partir do pressuposto de que Peixes é o signo do metamorfo. O que é um metamorfo? O metamorfo é aquele que toma a forma que lhe convier. É aquele que pode ser qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de personalidade, qualquer tipo de profissional. Como Peixes é o signo que contém todos os outros signos em si, ele tem essa capacidade da metamorfose. Quando você desenvolve Peixes, você desenvolve a sua imaginação. Se você desenvolve a sua imaginação, você consegue se criar e se recriar o tempo todo. Isso lhe torna um metamorfo. Então vamos lá, profissões associadas ao signo de Peixes. A gente pode encontrar a área mística. O que seria essa área mística? As pessoas que trabalham com espiritualidade, com terapias transcendentais, com terapias holísticas, pessoas que trabalham no clero também, freiras, os sacerdotes, tudo isso tem a ver com Peixes. E todas essas artes curativas também estão associadas ao signo de Peixes, que é o signo da sutileza. A gente encontra o signo de Peixes também associado às artes. Um músico, por exemplo, ele precisa de uma imaginação, de uma fertilidade imaginativa para poder construir uma música. Um poeta também precisa disso. Tudo isso é o desenvolvimento de Peixes. Um instrumentista que vai trabalhar ali com as notas musicais, entender que cada tom tem um significado, cada tom tem um alcance. Tudo isso é a sutileza de Peixes também. Um pintor, um desenhista, essa pessoa vai precisar da sua imaginação e da sua criatividade para poder fazer um desenho e uma pintura. Seja pintura de um quadro, de uma arte gráfica no computador, por exemplo. Peixes também é um signo associado às lentes. E quando a gente fala de lentes, a gente fala da fotografia. Então o fotógrafo vai registrar aquele momento especial, pegar as nuances. Cada fotógrafo trabalhará de uma forma única, porque ele mostrará a partir das suas fotografias a visão que ele tem do mundo. Isso tudo é Peixes. A gente pode associar também Peixes à dança. É uma expressão silenciosa do corpo. A pessoa está se movimentando, ela está mostrando a sua arte, ela está mostrando o que existe dentro dela a partir da dança também. E por Peixes se tratar de um signo voltado para as lentes, tudo relacionado ao cinema está conectado a esse signo também. E como Peixes é um signo de água, voltado para os oceanos, a gente pode seguir também de forma literal, dizendo que um pescador, por exemplo, é uma profissão de Peixes, um marinheiro, um salva-vidas, aquele que trabalha nas águas, tudo isso tem a ver com Peixes. Veja como isso tem muito mais a ver com a ilustração do signo do que necessariamente com uma regra geral. Não serão todos os piscianos que trabalharão nessa área, principalmente por Peixes representar o signo do metamorfo. Então a gente vai encontrar um pisciano como professor, um pisciano como um contador, um pisciano como um médico, um pisciano como um engenheiro, em todas as áreas. Peixes é o signo que nos dá a capacidade de se encaixar aonde for, assim como as névoas. Porém, por ser um signo de muita imaginação, pessoas que têm fortemente Peixes em seus mapas podem se ver perdidas por aí. O que exatamente eu faço da minha vida? Eu não sei. Não sei se eu quero ser um professor, não sei se eu quero ser um desenhista. A confusão também aparece aqui. As fantasias também aparecem aqui. Eu trouxe alguns personagens conhecidos também para poder a gente ilustrar esse signo. Um exemplo, nós tivemos o Kurt Cobain, o vocalista do Nirvana. Tanto a palavra Nirvana tem muito a ver com uma questão pisciana de diluição no sagrado. Kurt Cobain foi um músico, então aqui a gente vê a sensibilidade de Peixes aparentemente nele. Porém, Peixes tem esse impulso de diluição, como a gente já viu. Então ele se tornou uma pessoa adicta a algumas drogas, e isso foi deixando ele cada vez mais fraco, onde o levou ao suicídio. Para ele ter chegado nesse ponto, assim como outras pessoas também chegam, ele provavelmente estava passando por algo extremamente profundo e impronunciável, questões que às vezes nem mesmo ele conseguiria explicar.
E aí ele chegou nesse fim um tanto trágico na sua própria vida. Então aqui a gente vê ilustrado o signo de Peixes, tanto na parte mais bela, que é trazer a música, quanto na parte mais sombria, que é o suicídio. Mais uma vez, como Peixes é um signo da metamorfose, em qualquer área da vida a gente encontrará os piscianos por aí, e às vezes a gente não conseguirá nem dizer que essa pessoa é de Peixes. A gente teve o Steve Jobs, o cofundador ou fundador da Apple. Ele trabalhava na área da informática, ele era um cientista. Então, a partir da sua imaginação, da sua adaptabilidade pisciana, ele se encaixou e se encontrou muito bem nessa área. Um outro cientista extremamente famoso foi o Einstein. E aí você me diz, mas ciência não é uma questão de aquário? Sim, mas uma pessoa não é um signo. Então Einstein era um físico teórico e a partir de toda a sua loucura, trouxe muita grandeza e muita contribuição para a nossa humanidade, o que o levou a ganhar inclusive o Prêmio Nobel de Física. Esse prêmio Nobel é dado àqueles que contribuem de forma benéfica para a humanidade. Outra questão extremamente pisciana é esse prêmio Nobel, o reconhecimento daqueles que fazem para a humanidade como um todo. Há alguns séculos atrás nós tivemos o pintor, o escultor e o poeta Michelangelo. Veja só, artista, pintor, trazendo a sua arte para o mundo, a sua imaginação. Inclusive ele esculpiu uma estátua de Baco, o Dionísio romano, tudo a ver com o signo de Peixes, veja só, as coincidências da vida. Michelangelo é conhecido por ter pintado aquele quadro A Criação de Adão, onde tem um homem e Deus apontando um dedo um para o outro, assim, uma conexão. Então aquele quadro mostra que o homem sempre estará buscando a Deus e Deus estará sempre de encontro ao homem. Dá para poder a gente fazer infinitas ilustrações. Peixes é regido por Netuno. Mesmo que uma pessoa não seja pisciana, ela tem Netuno no mapa, assim como ela também tem Peixes no mapa. Então uma pessoa que tem conexões de Netuno com outros planetas no seu mapa receberá uma forte ênfase pisciana também. Então é tudo muito mais complexo do que dizer que você é desse signo, então você vai gostar disso. Não funciona assim. E por Peixes ser regido por Netuno e se tratar do signo das lentes, tudo relacionado ao cinema, como eu disse, faz parte de Peixes também. Principalmente os filmes e as séries voltadas para a fantasia. Por exemplo, quando a gente fala da Marvel, quando a gente fala dos X-Men, tudo isso instiga a nossa imaginação. Tudo isso nos hipnotiza de alguma forma. Tudo isso é traduzido pela astrologia como Peixes e Netuno. A Disney, por exemplo, é perfeitamente pisciana, vai trazer as princesas, os sonhos do romantismo, do príncipe encantado que vai salvar a donzela. Tudo isso é a nossa imaginação. E por que que isso de alguma forma nos instiga, nos hipnotiza, pelo menos a muitos, né? Porque todos esses temas de Peixes, de Netuno, estão tratando de temas do inconsciente coletivo. Muitos de nós temos a fantasia de termos superpoderes, por exemplo, e aí você assiste um filme onde o herói tem um superpoder do qual você se identifica. Isso instiga a nossa imaginação, isso nos prende, porque isso está trazendo questões do inconsciente coletivo. E justamente por trazer essas questões do inconsciente coletivo, elas evocam imagens arquetípicas. Um exemplo, quem nunca passou por uma situação na vida onde se sentiu o herói enquanto estava combatendo um vilão? Aquela pessoa na sua vida que parece que quer te derrubar, o seu vilão pessoal. Aí você assiste um filme de herói e o herói sempre terá o vilão, assim como você sentirá que terá o vilão na sua vida. E você será o herói que precisará passar por batalhas durante todo o seu trajeto. Então tudo isso é uma forma simbólica de ilustrar a vida. A astrologia é uma arte, então a astrologia ela também pode ser considerada uma questão pisciana, porém é uma arte muito objetiva e racional. Por isso que ela é regida por Urano e não por Netuno. É isso. Logo logo a gente finaliza o signo de Peixes e toda essa nossa longa jornada.